Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade ao nosso estudo e leitura do livro dos Espíritos, ok? Então, nós paramos na última leitura no livro 2º, capítulo 4. Então, nós terminamos o capítulo 4. Então, vamos dar continuidade, vamos partir então para o capítulo 5, ok? Na primeira parte. Livro 2º, capítulo 5, parte primeira parte. Vamos lá. Pergunta 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos, e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose. A metempsicose, gente, é uma ideia, né, de algumas pessoas, que a pessoa pode reencarnar no animal, no cachorro, no gato, no elefante, enfim. Isso é metempsicose, ok? Então vamos lá. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose, pois o tomou dos filósofos indianos, quer dizer, ele acreditava nisso, né? Dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que meio chegou até eles? Né? De que forma chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos. Porém, qualquer que seja uma ideia, não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina séria, pois, antes uma prova que uma objeção. Todavia, como se sabe igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença, que os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Então é isso, a metempsicose, tá? É reencarnar no corpo de animal, conforme ele fala aqui no final, ok? A transmigração da alma do homem para os animais, é reencarnar no animal que seja. Os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, pois, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na apenas sob um ponto de vista mais racional, mais conforme com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojada dos acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi somente neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países.
e depois se multiplicaram consideravelmente. Seria o caso de examinarmos aqui, porque todos os espíritos não parecem de acordo com este ponto. Isso faremos mais tarde. Examinemos o assunto sob um outro ponto de vista e abstração feita de toda a intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria não foi ensinada por eles, e mesmo que ela não foi jamais por eles cogitada. Coloquemo-nos momentaneamente em um terreno neutro, admitido o mesmo grau de probabilidade, uma e outra hipótese, a saber, da pluralidade e da unidade das existências corpóreas, e vejamos para qual delas nos guiará a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação por motivos apenas de sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a Terra as faz pularem de furor. Temos só uma coisa a lhes perguntar: é se pensam que Deus pediu seus conselhos e consultou seu gosto para regular o universo. Ora, de duas coisas uma: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, embora os contrarie, será preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente a dizer: já sofri demais hoje e não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ela não o ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se eles devem tornar a viver corporalmente, eles viverão, eles se reencarnarão, protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado que não quer ir para a prisão, pois é necessário que passem por ela. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, para os tranquilizar, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível quanto imaginam, e se a tivessem estudado a fundo, não ficariam tão assustados. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Ela será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo, e pode, a partir desta vida, se elevarem tão alto que não temerão mais a queda no lodaçal. Supomos que falamos a pessoas que creem em um futuro qualquer depois da morte, e não aqueles que tomam o nada por perspectiva, ou que pretendem afogar sua alma no todo universal sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, e que vem a ser o mesmo. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja o mesmo para todos, pois, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que se reprimir, não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo às custas de outros, uma vez que não teria consequência? Então, tipo assim, a gente conscientemente, né, mesmo que não acredite que vai reencarnar e que não acredite em outra vida, por que então, inconscientemente, a gente não abusa de tudo? Não é verdade? Então sabe que tem alguma consequência, não é verdade? Então é isso que ele está falando aqui. Credes que este livro será mais ou menos feliz ou infeliz?
Eu falei livro, né? Tá tudo errado. Vou ler de novo, desculpe. Credes que este futuro será mais ou menos feliz, segundo o que fizermos durante a vida. Tende, pois, o desejo de que seja tão feliz quanto possível, uma vez que deve ser pela eternidade. Tereis, por acaso, a pretensão de ser um dos homens mais perfeitos dos que existiram sobre a terra e de ter, assim, o direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Quer dizer, será que é sem sacrifício? Não admites que há homens que valem mais do que vós e que têm direito a uma melhor situação, sem que com isso estejais entre os condenados? Quer dizer, a gente se acha melhor e a gente é a mesma coisa que eles, né? Muito bem. Colocai-vos por um instante, pelo pensamento, nessa situação intermediária, que seria a vossa, como o admitis. E, supondo que alguém venha dizer-vos, sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós seres que gozam uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com eles? Com a deles? Sem dúvida direis. Que é preciso fazer? Resposta: menos que nada. Recomeçar o que fizeste mal e procurar fazer melhor. Hesitarias em aceitar mesmo, ao preço de várias existências de provas? Tomemos uma comparação mais prosaica. Se um homem, que sem estar entre os últimos dois miseráveis, sofre privações em consequência da escassez de seus recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna de que podeis gozar, sendo necessário para isso trabalhar arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, ele diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, ou o dia se for preciso. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Quer dizer, se viesse nos oferecer, né? Se fizéssemos algum sacrifício para ficarmos muito bem financeiramente, a gente ia aceitar. Então é mais ou menos isso a reencarnação. É por isso que todos reencarnam e aceitam, né? Raciocinemos desta maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos do erro, antes que lhe dar os meios de reparar suas faltas? Ele está dizendo o seguinte: essa teoria que Deus vai castigar, vai para o inferno ou vai para o paraíso, né? Depois de cometer algumas faltas, é essa ideia. Será que essa ideia é melhor ou é pior do que aquela ideia que Deus fala para a gente? Ó, vai lá, reencarna, faz tudo certo agora para você chegar no céu. Então, essa ideia de reencarnar é a chance que nós temos, não é verdade? Ele continua: 2 fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio-patrão, sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos 2 fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro patrão disse ao seu: perdeste, disse ao seu empregado, perdeste um dia e me deves outros em compensação. Executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar, trata de executá-lo bem e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi.
há necessidade de se perguntar qual dos dois patrões fabricantes foi mais humano? Será Deus a própria clemência, mais impiedoso que o homem? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre, em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, se admitir uma hipótese a outra, diremos que se podemos escolher, não existe ninguém que preferiria um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-á dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. Isto é ou não é? Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sob outro ponto de vista, sempre a abstração feita dos ensinamentos dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Então, ele está falando aqui só para a gente raciocinar, independente de religião, né? Aqueles dois patrões que prometeram um cargo legal para os seus empregados se eles cumprissem com as suas obrigações. Porém, os dois empregados vacilaram, erraram. Um patrão mandou seu empregado embora. Ó, você errou, então está demitido, vai embora. O outro patrão já foi o quê? Mais humano. Perguntou ao seu empregado, tu quer recomeçar de novo? Aquela chance que eu te dei ainda está valendo. E você vai poder chegar a ser meu sócio. Basta você reparar, né? Perder um dia, agora vai ter que trabalhar 2. Então, essa ideia, né, é mais ou menos a reencarnação. Eu acredito que nós nunca perdemos na nossa reencarnação. Por mais que pareça para os outros, né, porque as pessoas julgam, e às vezes até nós pensamos nisso. As pessoas falam tanto que a gente passa a acreditar até na mentira. Que nós erramos, nossa vida foi em vão. Nenhuma vida é em vão. Essa que é a grande verdade. Sempre aprendemos. Ou muitas coisas deixamos de fazer numa vida, né? Ou não, muitas coisas nós deixamos de fazer numa vida. E tantas outras a gente repete o erro. Mas mesmo repetindo, a gente vai nos servir de experiência. Para na próxima vida a gente não cometer o mesmo erro. Ok? Então ele está dando exemplos aqui, né? Fazendo uma abstração da doutrina espírita. Qual seria a lógica, né, da vida, enfim, da reencarnação? E ele continua. Se não há reencarnação, quer dizer, ele vem dizendo a abstração feita da doutrina. Ou há ou não há. Concorda comigo? Então vamos lá. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. Claro, se não há reencarnação, a pessoa só vive uma vez. Isto é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento. Lógico, só tem uma vida, a alma foi criada naquele momento. A menos que se admita a anterioridade da alma, quer dizer, já existia, caso em que se perguntaria o que era a alma antes de ser homem, antes de nascer, né? Se ela existia antes do corpo, onde ela estava? O que era a alma? Né? Então, tem aí essas questões. Então, fala, o que seria a alma antes do seu nascimento? E se esse estado não consistiria, de alguma forma, uma existência? Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Claro que não tem meio termo. Se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? Onde ela estava? O que estava fazendo? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse, claro. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Ela estava parada sem pensar ou ela ia evoluir? Num ou outro caso, em que grau estava
ao tomar o corpo. Quer dizer, que situação estava essa alma, se ela estava antes? Né? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas. Colocamos as seguintes questões. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Né? Porque nós vemos tantas crianças completamente bem diferentes, têm seu próprio jeito de pensar e de agir, muitas vezes bem diferente da educação que recebeu dos seus pais. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores e medíocres por toda a vida? Por toda a vida. Como é que pode? Se fosse criada no mesmo momento, não teria essa diferença. De onde vem, para certas crianças, os instintos precoces de vícios ou de virtudes? Os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram. Quer dizer, bem diferente da educação, né? Porque certos homens, a abstração feita da educação, são os mais avançados que outros, né? Independente da educação. Por que há selvagens e homens civilizados? Olha quanta diferença ele está apontando aqui, né? Se fosse tudo criado no mesmo momento, seria tudo igual. Vamos lá. Se tomardes uma criança otetonte, recém-nascida, e a educardes nas melhores escolas, farias delas um dia um Laplace ou um Newton, que se a criança tivesse problemas mentais, ela ia se tornar um Newton? Não, né? Perguntamos, qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Não resta dúvida que ou as almas são iguais, ou nasceram, ou são desiguais. Né? Quer dizer, não há dúvida que as almas, não resta dúvida que ou as almas são iguais, né? Ou nasceram, são iguais ao nascerem, ou são desiguais. A gente vê que são desiguais. Se são iguais, por que as aptidões estão... Por que essas diferenças todas? Disse-ia que isto depende do organismo. Então, a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade de seus atos, podendo tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas. Quer dizer, então ele não é responsável por porcaria nenhuma, né? Porque se diz que é uma coisa hereditária, ele é uma máquina. Então, se o pai é mau, ele vai ser mau. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim, desiguais. Mas então por que a superioridade inata concedida a algumas? Então por que Deus daria, né, inteligência para algumas e outras não? Esta parcialidade, né, Deus seria parcial, está conforme a sua justiça e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas? Quer dizer, ele não teria igualdade, né, nem amor a todo mundo, teria amor a algumas só. Teria capricho. Vamos lá. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores, progressivas, e tudo estará explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos avançados, segundo o número de existências que viveram, segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida. Absolutamente, como numa reunião de indivíduos de todas as idades. Cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Reúne um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Supõe que um véu caia sobre todos
os dias que precederam, e que na vossa ignorância os creias nascido no mesmo dia. Perguntareis naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos? Uns velhos e outros jovens? Uns instruídos e outros ainda ignorantes? Mas se a nuvem que oculta o passado viesse dissipar, compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo. E tudo se explica. Resumindo aqui, quer dizer, pega uma assembleia de crianças de 1 até 100 anos de idade, faça algumas perguntas, né? E uns darão respostas infantis e outros darão respostas sábias. Você não sabe quem te respondeu. Mas quando você virar de frente para aquela plateia e perguntar quem deu essa resposta infantil, vai ver que foi uma criança, porque ela não tem experiência. Quem deu essa resposta sábia? Foi um velho, porque ele viveu bastante. É isso que está dando exemplo aqui, tá? Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas, mas com a mais rigorosa equidade, pois apenas vemos o presente, não o passado. Repousa este raciocínio sobre o sistema ou uma suposição gratuita? Quer dizer, não tem lógica? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral que se encontra inexplicado em todas as teorias correntes, enquanto que a explicação é simples, natural, lógica, por uma outra teoria. É racional preferir aquela que não explica nada e esta que explica? Em relação à sexta questão, disse-á, sem dúvida, que o Teutonte é de uma criança de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Teutonte é um ser ou não. Se é um homem, por que Deus o fez? E a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há várias espécies de homens, há apenas homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis de progresso. Isto não está mais conforme a justiça de Deus? Quer dizer, é de acordo com a idade do espírito e seu desenvolvimento, claro. Vimos a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Bem, gente, vamos parar por aqui. Vimos a alma no passado, vimos a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Quer dizer, agora ele vai falar do futuro. Então, meus amigos, aqui ficou a primeira parte do livro 2, capítulo 5. Espero que possamos ter entendido até aqui, até esse momento. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!